Boa tarde. Em nome da Faculdade de Letras, do Programa de Pós-Graduação em Letras, estendemos a todos os presentes as mais cordiais boas-vindas ao Congresso 8º Seminário de Metodologia da Pesquisa em Linguagem e Literatura. O evento é organizado pelos mestrandos de 2020 e coordenado pela professora doutora Marta de Faria Cunha Monteiro e pela professora doutora Fernanda Dias de los Rios Mendonça. Por conta da necessidade de isolamento social decorrente à pandemia da Covid-19, o evento será realizado no formato virtual. Nesta primeira mesa, voltada aos estudos da linguagem, prestigiaremos a apresentação da mestranda Ana Paula de Sá, cuja pesquisa intitula-se A Dupla Marcação do Pronome Pleno em Sentenças Declarativas na Fala Amazonense. Ela é mestranda e do mestrando Francisco Pinto, com sua pesquisa intitulada Oralidade e Escrita, Contribuições da Sociolinguística para o Ensino de Produção Textual. Temos ainda a ilustre presença da professora doutora Grace Bandeira, que fará a arguição dos trabalhos. A professora Grace Bandeira é doutora em Letras pela Universidade Federal do Paraná e é professora associada de Língua e Literatura Latina da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas. Lembrando que os mestrandos terão 15 minutos para a apresentação dos projetos e o debatedor da mesa terá 30 minutos para falar sobre os dois trabalhos. A interação dos ouvintes se limitará ao chat. Não abriremos espaço para perguntas aos mestrandos. E eu peço que deixem os seus microfones desligados. Desde já, nós desejamos a todos e todas um ótimo evento. Então, eu dou a palavra à mestranda Ana Paula de Sá para darmos início à mesa. Obrigada. Eu queria dar uma professora Grace, né, porque eu estava com o microfone desligado. Deixa eu colocar minha apresentação. Vamos lá. Eu me chamo Ana Paula Silva de Sá. A minha orientadora é a professora doutora Flávia Santos Martins e o nome do meu trabalho é A Dupla Marcação do Pronome Pleno em Sentenças Declarativas na Fala Amazonense. Ela é mestranda ela. Motivação para a escolha do tema. A minha motivação para a escolha desse fenômeno, ela já veio desde o início do ensino médio, mas com mais forte com a graduação, porque foi no início da graduação e com os contatos nas disciplinas de linguística e sociolinguística que eu pude perceber que eu poderia estudar esse fenômeno, que seria a dupla marcação. E também eu tive a oportunidade de fazer um PIBIC, intitulado A Repetição de Pronomes Plenos em Posição Final de Sentença na Fala Manauara, nos anos de 2018 e 2019. Só que por conta do tempo do PIBIC e também pela dificuldade em relação a ter poucos trabalhos sobre esse fenômeno, eu não consegui ter todas as respostas que eu queria. E foi no mestrado que eu tive também outra oportunidade de ampliar minha pesquisa. E agora, mais ainda, buscar por condicionadores linguísticos que possam interferir nessa variação. Além disso, essa pesquisa se justifica por ter poucos estudos sobre esse fenômeno, a dupla marcação do pronome pleno no português brasileiro, mais especificamente na fala dos amazonenses. Os objetivos. O objetivo geral. O objetivo geral é investigar o uso da repetição ou não dos pronomes plenos, à margem direita de sentenças declarativas na fala dos amazonenses, a fim de contribuir com os estudos sociolinguísticos, especialmente do Amazonas. Eu deixei ainda marcado os pronomes em questão, porque logo depois que mandamos o texto para a professora Grace e também em relação à qualificação, percebemos que poderíamos deixar essa ideia mais ampla para depois verificar de fato quais seriam os pronomes que estão envolvidos, né, em relação a esse fenômeno. Por isso que eu deixei demarcado, eu também não quis tirar do slide. Em relação aos objetivos específicos, dividiram-se em dois: descrever os pronomes plenos, que aparecem duplicados à margem direita de sentenças declarativas na fala dos amazonenses, e mostrar quais os condicionadores extralinguísticos e linguísticos que podem favorecer ou não a repetição dos pronomes plenos.
Fundamentação teórica e metodológica. A teoria maior, que está aí abarcando o meu trabalho, é a sociolinguística variacionista. E, além disso, teve uma dificuldade de a gente achar trabalhos sobre esse fenômeno em questão. Por isso, decidimos buscar trabalhos sobre a repetição em português brasileiro já de modo geral, e acabamos batendo na dupla negação, por conta da semelhança da estrutura que tem uma dupla negação com a repetição do pronome pleno. E, olhando esses trabalhos sobre a repetição e também sobre a dupla negação, fomos também para o caminho do funcionalismo, em relação a questões de subprincípios, principalmente no que diz respeito à iconicidade. Procedimentos metodológicos. Bom, de acordo com Coelho e outros, a variável propriamente dita também pode ser denominada de variável dependente, ou seja, o lugar na gramática onde ocorre a variação de forma abstrata. Sendo assim, no meu trabalho, a variável dependente é a marcação do pronome pleno em sentenças declarativas. Por sua vez, as variantes são a marcação do pronome pleno à esquerda da sentença, eu vou, a dupla marcação do pronome pleno à direita da sentença, eu vou eu, e a marcação do pronome pleno somente à direita da sentença, vou eu. A natureza dos dados. Desde o início do pré-projeto, já se pensava em fazer as entrevistas sociolinguísticas em relação às zonas daqui de Manaus, principalmente. Só que, por conta da pandemia, a metodologia precisou ser completamente alterada, justamente por não ter como ter esse contato, né, tão próximo a uma pessoa para coletar os dados. E, por conta disso, pensou-se em fazer a coleta de dados por meio do Zoom e do Google Meet. Mas, por conta da falha da internet, às vezes pode ocorrer uma falha de comunicação, e numa entrevista sociolinguística a gente tem que ser bem preciso em relação ao roteiro para a gente conseguir o vernáculo, e isso poderia interferir. Além disso, ainda tinha uma questão muito grande, que era como é que eu iria conseguir obter os dados da repetição do pronome pleno em uma entrevista sociolinguística. De que forma a entrevista deveria ser levada para que eu conseguisse obter esses dados. Por isso, a maior dificuldade encontrada na minha pesquisa foi o instrumento de coleta de dados, né? De que forma isso poderia ser feito. Por conta do tempo também, e por todas as questões que têm ocorrido ultimamente, né? O mundo optou-se por analisar as entrevistas coletadas por Martins em sua pesquisa de doutorado. E, no que diz respeito a esse corpus, Martins, ela entrevistou 57 informantes que foram de Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tocantins. E, primeiramente, o corpus dessa minha pesquisa é constituído pelas entrevistas coletadas em Tocantins, que totalizam 12 informantes. E a estratificação deles diz respeito à faixa etária, sexo e gênero, escolaridade, e além disso serão analisados também ocupação, localismo e mobilidade. Além disso, terá uma amostra complementar, que será constituída por duas questões, e a primeira é relacionada aos dados que eu coletei no Wikipedia, que foram dados coletados por meio de observações sistemáticas, no caso, os dados de fala. E o que acontecia? Eu andava por Manaus e coletava os dados à medida que eu ouvia. E eu anotava também como algumas características sobre a pessoa que falou, né? Fez essa ocorrência. E tinha que ser na hora, para não esquecer de nada. E também foram coletados dados oriundos de redes sociais, que seriam dados como dados relacionados à escrita, tipo no Instagram e Facebook, mas foram apenas dois dados. E agora, um que pode ser constituído por observações de pessoas que produzem conteúdos na internet, por meio de redes sociais como Instagram, YouTube, TikTok e outros também, e que sejam daqui do Amazonas, porque eu tenho que me certificar em relação a isso. Os dados de fala podem ser coletados por meio de vídeos, e os dados de escrita podem ser coletados por meio de publicações e comentários. Envelope de variação. Grupos de fatores linguísticos. Os condicionadores linguísticos que serão controlados nesse estudo são pronome pessoa verbal, sentença preenchimento do sujeito, verbo transitividade, verbo tempo-modo, sentença de verbo de negação e sentença elementos intervenientes entre os pronomes. Em relação aos grupos de fatores extralinguísticos, no que diz respeito ao corpus de Martins, serão controlados sexo e gênero, homem e mulher,
faixa etária de 18 a 35 anos, de 36 a 55 anos ou de 56 anos ou mais, ocupação baixa, média e alta, escolaridade de 8 a 9 anos e de 9 a 11 anos, localismo bem integrado ou mais ou menos integrado e pouco integrado, e mobilidade muita, média e pouca. Em relação aos grupos de fatores linguísticos da amostra complementar, poderão ser controlados o tipo de rede social, tipo de publicação, faixa etária, sexo e gênero. Resultados parciais e etapas seguintes. Alguns dados já foram transcritos. De Corpus de Martins, já transcrevi 3 entrevistas, e já amostra complementar, nós temos 36 dados que já foram coletados no PIBIC. Aqui nós temos alguns dados, né, já transcritos. E aqui do informante 001 AF, nós tivemos 16 ocorrências, sentenças declarativas com pronome pleno. Da dupla marcação do pronome pleno à esquerda, tivemos 15 ocorrências. Da dupla marcação do pronome pleno à direita, uma ocorrência. E não houve nenhuma ocorrência da variante marcação do pronome pleno à direita. Aí aqui nós temos os dados. Logo aqui na linha 1, nós temos a dupla marcação que ocorreu. Ele conta ele desde assim do entendido. Os demais foram relacionados à marcação à esquerda, que seria a canônica. E aqui nós temos um caso interessante, que seria a repetição do pronome, mas com um elemento interveniente, que seria o advérbio, e não o verbo, no caso, né? Aí ele, assim, ele teve muita sorte, né? O elemento interveniente seria aqui o advérbio. Em relação ao informante 001AM, verificou-se 45 ocorrências de sentenças declarativas com o pronome pleno. A marcação do pronome pleno à esquerda da sentença, nós tivemos 43 ocorrências. Na dupla marcação do pronome pleno, 2 ocorrências. E agora nenhuma ocorrência da marcação do pronome pleno à direita. As duas que nós temos, né, como marcação do pronome pleno, estão aqui. E, mais uma vez, não ocorreu com o elemento interveniente, que seria o verbo, né, que é o que eu tenho que citar, mas sim em relação ao advérbio e a uma expressão, graças a Deus. Eu não, graças a Deus, eu nunca vi, mas muita gente já viu. Em relação ao informante 001-BF, tivemos 54 ocorrências de sentenças declarativas com pronome pleno, coletadas na fala desse informante. Em relação à marcação do pronome pleno à esquerda da sentença, tivemos 52 casos. Da dupla marcação, tivemos uma ocorrência. E da marcação somente à direita, tivemos uma ocorrência. Aqui nós temos a dupla, na linha 4. Ele era bem novo, ele. E somente à direita, bem novo, ele. Também temos casos interessantes que nós achamos bastante nos dados, aqui não teria tempo para trazer aqui todos, mas é em relação à marcação somente à esquerda. Na verdade, a marcação que eu digo é a repetição, né? No caso aqui da linha 1. Só que o meu pai, ele sempre foi muito carrasco. E mais uma vez aqui na linha 2, eu tenho um irmão, ele é deficiente. Também temos essa questão da repetição somente à esquerda. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos da amostra complementar do MEPPIC. Na verdade, são vários, então eu vou ler só alguns assim, que eu acho interessante. Por exemplo, esse aqui, em que tem vários elementos intervenientes entre os pronomes. Eu também sou língua portuguesa, eu. Outro também que é interessante é o que acontece com a P6. Eles eram bem novinhos, eles. Também com o verbo de ligação temos vários. Ela é grande, ela é bem grandona, ela. Ele é de Santarém, ele. E também os dados relacionados à modalidade de escrita, que eu consegui só dois, mas também eu tenho registrado, por isso eu trouxe. Ele é burguês, ele, ela é minha amiga, ela. E o que já foi realizado? Bom, o que já foi realizado? A escolha do corpo de Martins e da amostra complementar, a delimitação das variáveis independentes dessa pesquisa, a identificação do fenômeno em estudo nos dados de Martins e a identificação do fenômeno em estudo nos dados do MEPPIC. E o que falta realizar? Finalizar as transcrições dos dados, codificar os dados, submeter os dados ao programa Goldvalley X e analisar os dados obtidos pelo programa estatístico.
Essas aqui são as minhas referências. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Dou a palavra agora ao mestrando Francisco Pinto. Por favor, Francisco. Ok, boa tarde, professora Grace, demais colegas presentes. Eu sou Francisco Brito Pinto. O título do meu trabalho, Oralidade Escrita, Contribuição da Sociolinguística para o Ensino de Produção Textual. A definição do tema e do problema se deu exatamente pela variação diamésica, que trata da fala e a escrita. O objeto, o foco deste trabalho está focado exatamente na fala e na escrita, respaldado por Labov como teórico e também na análise de Marcos Bano. Justificativa. Qual é a justificativa desse trabalho? Compreendemos que a importância desse trabalho poderá ser levado para a sala de aula, no cerne da sala de aula, no cerne da escola, para trabalhar com os alunos do ensino fundamental, ensino médio, especificamente professores da disciplina de língua portuguesa, que pode contribuir para o estudo e análise e construção textual. Quanto à contribuição científica, poderá surgir alguém com interesse de aprimorar esse trabalho em um trabalho científico, de artigo, até mesmo um projeto de mestrado, quem sabe um projeto de doutorado para uma determinada tese em relação à temática. O objetivo geral desse trabalho é analisar as marcas da oralidade nos textos produzidos por aluno do primeiro ano do ensino médio no IFAM Campus Manaus, Zona Leste. O objetivo específico é verificar nos textos modalidade tipológica mais predominante. É importante salientar aqui que, quando se trata da tipologia, não estamos falando aqui em relação ao objeto de estudo desse trabalho, mas o suporte pelo qual foi realizado o trabalho. Portanto, esse trabalho foi realizado através de um texto argumentativo dissertativo com uma determinada temática para analisar a fala, através de alguns fenômenos, dos quais nós iremos falar mais à frente. E o terceiro tópico, identificar e classificar desvio ortográfico decorrente da própria natureza arbitrária do sistema de escrita a partir das categorias postuladas por Bortoni. Também aqui, estas ocorrências encontradas no texto também não são focos de análise de fala na escrita dos alunos, dos informantes, uma vez que Bortoni argumenta que o desvio ortográfico, os erros ortográficos, entre aspas, segundo Bortoni, não é uma manifestação da fala do aluno na escrita, mas por uma questão de arbitrariedade que irei mencionar mais à frente. O terceiro tópico é analisar nas produções escritas as manifestações orais por meio das ocorrências. Aqui estão apresentados os elementos dos fenômenos com os quais nós vamos trabalhar as manifestações da oralidade dos informantes no texto. Ou seja, através desses fenômenos, analisamos se o aluno realmente leva a sua fala para o texto de tipologia argumentativa e dissertativa, que requer uma especificidade de escrita, de posicionamento, onde o indivíduo se posiciona como um ser crítico diante de uma determinada temática, até porque também utiliza de uma linguagem eminentemente referencial. E, por outro lado, segundo Marco Bânio, no momento que a expressão, a escrita, a fala através da escrita requer o domínio da norma padrão. Tanto é que Bânio faz uma diferenciação entre norma padrão e norma
culta. E, no caso aqui, se trata da norma padrão. Hipótese: investigar as manifestações e os vestígios de oralidade nas produções escritas. A hipótese é encontrar, através desses elementos, se realmente os informantes levam para o seu texto de especificidade argumentativa e dissertativa de linguagem referencial, numa norma padrão, o seu estratificado, ou seja, uma estratificação privilegiada ou não. Mas, se esses elementos realmente representam a manifestação do cotidiano do aluno nos seus textos argumentativo e dissertativo. Os fundamentos teóricos analisaremos através desse prisma, que são 7, vamos passar um pouco mais à frente por conta do tempo. Os teóricos que embasaram todas as nossas argumentações: Labov, Marcuski, Travaglia, Cartilho, Bortone, Banho e Koh. Procedimentos metodológicos. Os procedimentos metodológicos foram utilizados através dos pressupostos da metodologia da sociolinguística educacional, sociolinguística variacionista e linguística textual. Foram produzidos 50 textos de gênero redação, tipologia argumentativa dissertativa. É importante aqui falar sobre a questão da célula social, se basou somente na questão do sexo, masculino e feminino. Descrição das marcas de oralidade que se manifestam nas produções textuais para compor o corpus da dissertação. Os procedimentos de análise, analisamos, então, a tipologia textual e o gênero, que vamos falar um pouco mais à frente, classificação dos desvios ortográficos preconizado por Bortone, identificação dos traços de oralidade nos textos produzidos pelos alunos informantes. O resultado de dado, discussão de resultado, foram elaboradas tabelas, para facilitar a visualização das ocorrências e, ao mesmo tempo, para facilitar a compreensão e interpretação para o leitor. A classificação das ocorrências nas tabelas, a classificação das ocorrências, o número do texto do informante, que estão lá, os textos dos informantes estão lá no anexo, foram transcritos na íntegra, e na tabela a classificação, o número do texto do informante, o número de linha e a célula, sexo masculino, feminino e sexo masculino. A primeira tabela, eu vou ser um pouco mais rápido por conta temporal. A primeira tabela se diz a respeito da questão da tipologia textual. É importante mencionar aqui, tanto Marcuski quanto Travaglia, eles trabalham muito, enfatizam muito bem essa questão da tipologia textual, os tipos de textos que há dentro de um gênero. Travaglia diz o seguinte: olha, uma tipologia textual ela não é pura. E Marcuski diz o seguinte: sempre no gênero textual há uma tipologia predominante e outras são secundárias. E é exatamente os textos que os alunos foram solicitados, um texto argumentativo dissertativo, corresponderam demonstrando um letramento, um domínio sobre a tipologia textual. Todos os alunos corresponderam. E foram encontrados também outras sequências textuais dentro da tipologia argumentativa e dissertativa. Injuntiva, principalmente quando há um verbo no imperativo. A temática das redações dos alunos era sobre o racismo no Brasil. Em um determinado momento, o aluno dizia assim: deve lutar pelo seu direito. Entende-se aí uma passagem, uma sequência injuntiva por conta do verbo no imperativo. E assim os demais.
Porém, como eu falei antes, não é objeto de análise da oralidade no texto do aluno. Simplesmente serviu como suporte para buscarmos os fenômenos de pesquisa. A segunda tabela refere-se ao desvio ortográfico. Aqui, consideramos que o desvio ortográfico não é o elemento que transfere a fala para a escrita, de acordo com Bortoni, até porque Bortoni faz algumas afirmações, entre elas, ela diz que a língua portuguesa tem essa questão da arbitrariedade, e ela explica por quê. A arbitrariedade com relação a algumas palavras na língua portuguesa são plurívica. Plurívica significa dizer que a palavra que o som, a letra não representa o som. E aí a dificuldade que uma criança tem quando ela está codificando o signo linguístico, ela tem dificuldade de grafar a palavra cada por conta do S. Ela vai escrever com Z. É o caso da palavra aqui Brasil, por exemplo, que foi encontrado no texto de número 33, na linha 9, que é do sexo feminino, grafou-se com a letra Z, que corresponde exatamente à teoria de Bortoni. Porém, Bortoni também diz que há outras línguas que são bionívocas, ou seja, aquelas que só têm uma pronúncia. Além do mais, Bortoni vai além, que tem palavras que são de origem latina, que o aprendiz tem que decorar. Por isso ela chama de arbitrariedade. A terceira tabela, a ocorrência, que a partir da terceira tabela começam exatamente os elementos de análise para de fala no texto escrito dos informantes. As expressões coloquiais, né? As ocorrências coloquiais encontradas no texto. Eu coloquei aí apenas alguns por conta do tempo. A população negra está tendo mais. Entende-se que aqui há uma colocação coloquial, que é uma expressão da fala, do cotidiano, sem se preocupar. E aí, além do mais, temos aqui uma supressão da sílaba, né, do verbo estar, que não seria o metaplasma. Segundo Bortoni, diz que isso daqui é uma questão de aférese, né? Aférese, porque há uma supressão de uma sílaba ou de um fonema. Continuando, há repetições também, elemento de fala no texto. É interessante que a có, em có, diz o seguinte, que no texto se pode usar as repetições, mas tem muito cuidado para que não haja a questão da ambiguidade, porque as repetições podem causar. Porém, é importante que as repetições sejam substituídas por sinônimos ou então por elementos anafóricos, se possível, ou até mesmo por elemento catafórico, mas propriamente elementos anafóricos, que retoma o que foi dito antes. No Francisco, Pois não? Me perdoe a interrupção. Com a sua licença, a sua apresentação vai terminar daqui a 3 minutos, tá? Só lembrando. É por causa do tempo que teve aquele problema de apresentação, mas no meu aqui está dando 10 minutos de apresentação. Tá, tudo bem, então eu vou correr. Então, clichê, o elemento de análise no texto, gírias, elipse, a ocorrência de marcador conversacional, a elipse. Diz que elipse é o elemento de coesão, mas nós encontramos esta elipse aqui como um fenômeno de oralidade no texto. A ruptura anacolunto, frases inacabadas, as anáfora, também elemento de repetição que pode ser substituídas por termos anafóricos. Os modalizadores, os elementos no verbo, na conjugação do verbo, seja ele no presente, seja ele no modo indicativo, no subjuntivo, que é mais está referente à concordância. Em relação ao subjuntivo, nós chegamos a esse ponto, é fácil você ouvir alguém utilizando o presente do subjuntivo, principalmente com o verbo da primeira conjugação, como se estivesse
no pretérito perfeito, conjugado no pretérito perfeito. Portanto, para finalizar, por conta da pandemia, o foco desse trabalho, na verdade, o trabalho que seria pesquisado, feito de campo, houve um problema de questão pandêmica. Então, houve a necessidade de fazer esse trabalho através de uma turma do primeiro ano do IFA, por meio da plataforma Google Meet. Tá? E o resultado que nós obtivemos realmente representa os fenômenos da fala, através desses fenômenos, a apresentação da fala dos alunos no texto. Né? Concluindo que a contribuição da sociolinguística para a produção textual, o aluno compreender o seu mundo de linguagem, compreender a língua falada e a escrita de diferente construção de texto escrito. Ou seja, através desse processo, através da sociolinguística, o aluno pode compreender que ele vive em dois mundos da linguagem. Com as referências, lembrando que esse meu trabalho já foi apresentado, eu apenas fiz aqui um resumo, né, que está totalmente diferente em relação à minha apresentação da defesa. Portanto, muito obrigado, desculpa aí o tempo, que realmente eu perdi um pouco de tempo quanto o início da apresentação, e aí me atrapalhou um pouco. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. Eu passo a palavra agora à professora Grace Bandeira. Queridos todos aqui presentes, em especial Ana e Francisco, eu quero muito agradecer pelo convite que me formularam para estar aqui com vocês nesse dia tão importante, principalmente para o nosso programa de pós-graduação em Letras da UFAM. Eu parabenizo a ambos pela relevância de suas pesquisas e agradeço nessas palavras iniciais, não é? Aos organizadores do seminário, que, como sabido, passam os organizadores e, naturalmente, nós todos, membros do programa do PPGL UFAM, uma preocupação que é de não só atender aos alunos que trazem o seu trabalho aqui, a público, mas também aos outros que estão, imagino, preparando também, né, o seu trabalho ou o seu projeto de investigação. Eu espero, né, poder contribuir com o sucesso do trabalho de ambos. Eu vou, em breves linhas, que eu desejo partilhar com vocês, trazer algumas apreciações que eu fiz à medida em que pude ir lendo os seus trabalhos, não é? E aí, naturalmente, se quiserem, podem trocar ideias, formular alguma questão. O objetivo é esse, não é? Entender que quando escrevemos, nós até achamos que o escrito deu conta do que gostaríamos de dizer, né? E é por isso que é tão importante que outro leitor nos ajude, não é? A desfazer ambiguidades, a reformular períodos, exatamente na tentativa de que o texto fique mais claro, não é? O leitor, não só de nossa área em especial. Então, aqui eu vou partilhar as minhas considerações, iniciando-me pelo trabalho de Ana, querida, então fique à vontade para trocar ideias comigo, meu bem. Vamos aqui. Bom.
Ana, minha querida, você nos apresenta um trabalho que, como disse há pouco, traz como título a dupla marcação do pronome pleno em sentenças declarativas na fala amazonense. Ela é mestranda, ela. No resumo, você nos diz que é um estudo variacionista de natureza sintática. Depois nos revela que a teoria a ser utilizada é a da variação e mudança linguística, nos apresenta Labov, fala um pouquinho do corpus, não é? Depois traz os objetivos, e a partir da página 7, você diz o seguinte: aqui buscaremos estudar o fenômeno da dupla marcação do pronome pleno em sentenças declarativas. E continua: constata-se que a repetição do pronome pleno pode ocorrer de duas formas. E aí nos diz, inicialmente, você nos apresenta duas variantes, e mais a seguir na mesma página, a partir do exemplo muito apegada comigo ela, que se inicia por um vazio, você nos diz que vai considerar uma outra variante. Ao longo de sua apresentação, eu percebi que as três variantes já estão mais bem nomeadas. E, na verdade, esse seria o meu primeiro pedido, não é? Não estava muito claro para mim como você iria tratar das três. Então, pronto, eu penso que nesse ponto você já atendeu ao meu primeiro pedido, né? Eu ainda teria uma consideração inicial. Eu pergunto a você, o pronome objeto de seu estudo, não é? Estará sempre em função sujeito? É só para você pensar. Se sim, eu gostaria de que você trouxesse essa questão para análise. E ao longo de sua apresentação hoje, eu observei que sim, não é? Então, pode ser interessante, porque mais tarde, quando tratarmos do funcionalismo, você vai observar que uma noção muito clara, ou melhor, uma noção cara ao funcionalismo é a de domínio funcional. Então, pode ser interessante revisitar esta questão da função. Se for função sujeito, apreciá-la em detalhes à luz do funcionalismo, meu bem. Bom, depois, as páginas 7 e 8, você nos fala da necessidade de investigar o uso da repetição dos pronomes plenos e nos diz, entre os objetivos, veja lá, querida, o A, descrever os pronomes plenos, eu, tu, ele, ela, que aparecem duplicados à margem direita das sentenças declarativas. E aí eu pergunto, qual é a natureza dessa descrição, querida Ana? É sintática, é semântica? Então, no momento em que você diz lá em A, descrever os pronomes, eu gostaria de que você, depois com calma, não é? Dissesse descrever, e aí de que modo? É uma descrição sintática, uma descrição semântica, é outra qual? Quer dizer, qual é a natureza dessa descrição? O que naturalmente eu entendo está muito ligado ao domínio funcional lá do funcionalismo. Bom, no capítulo 1, a seguir você nos apresenta a fundamentação teórico-metodológica da pesquisa e começa a trazer novos, como eu diria, novos modos de tratar do que está lá no seu título como dupla marcação, né? Você fala do fenômeno da repetição, e depois fala que o seu estudo tomará como base a investigação a que você teve acesso sobre dupla negação, até aí entendi. A partir da página 18, você nos diz a variação inerente à língua, comentando a questão dos termos próprios da teoria da variação e mudança. Bom, e aí, meu bem, eu gostaria de fazer uma sugestão que penso pode ser contemplada a partir da página 18 do seu trabalho.
Você nos apresenta, a partir desta página, variedade culta, situações mais ou menos monitoradas, prestígio social, o conceito de variação linguística, né, variantes, principalmente a partir da página 19, quando você toma essa questão em mais detalhes. Olha, você e tantos outros lidam com a teoria da variação e mudança, não é? Então, vamos imaginar que aqui estamos diante de um cesto. Aqui está a teoria que você entende seja suficiente para lidar com os dados, não é? Que são objeto de sua pesquisa. O que poderia atribuir originalidade ao seu trabalho? O modo como você vai aproximar essa teoria do seu corpus de pesquisa. Então, eu faço uma recomendação para explicar cada um desses termos, o que você já faz e muito bem, o seu texto é maravilhoso. Eu recomendaria trazer, né, à medida em que explanasse termos da teoria, que você trouxesse, e agora eu vejo que você os tem e em abundância, dados da pesquisa. Bom, a variedade, eu estou entendendo como variedade isto, aqui está o exemplo, e assim devagarzinho, até para que o seu título, né, seja compreendido pelo leitor. O que você está entendendo por dupla marcação? O que é marca nos limites do seu trabalho? O que eu posso entender por processo de repetição, que por vezes está no lugar de marcação? O que devo eu entender por pronome pleno? O que seriam sentenças declarativas? Né? E um pouquinho sobre fala, né? Para ser, autorizando ou licenciando o seu dizer em torno de uma fala amazonense. Tá bom? Então, eu peço que você aproxime, né, os seus dados da teoria, ou traga a teoria e coloque-a a serviço dos dados já coletados, para explicar exatamente, né, a teoria e os conceitos e as noções que são próprias da teoria. A partir da página 19, você nos diz que quer trazer outra abordagem teórica para o seu trabalho. Pois bem, aí você nos apresenta o funcionalismo. Eu tenho uma recomendação ali, se me permite. Novamente, trazer exemplos para refinar a compreensão dos termos que dão suporte às teorias escolhidas, principalmente porque você agora propõe, né, uma análise teórica em intersecção, né? Você traz o sociofuncionalismo. Então, é importante dizer em que sentido ambas as teorias são complementares para os fins de sua investigação. Quer dizer, que aspectos podem ser contemplados pelo funcionalismo e que não são, né? Ou que, segundo você, não são pela sociolinguística variacionista, né? E dizer no que você se apoia para trazer o funcionalismo, e assim propor o sociofuncionalismo. Mais tarde, a partir da página 20, me parece que você, como está com um trabalho em construção, isso é natural, né, traz os princípios da informatividade, da iconicidade, já lidando com o funcionalismo, e o subprincípio da quantidade. Eu penso que eles podem também ser mais bem explicados à medida em que você se apropriar um pouquinho mais dos exemplos que já tem no seu trabalho. E aí, de novo, não é? Você não acha que os exemplos poderiam esclarecer essas suas escolhas teóricas? Né? Eu penso que sim. Você nos diz, ao longo do trabalho a que eu tive acesso para a leitura, e depois hoje na sua apresentação, que já tem dados do seu PIBIC e dados de Martins, sua orientadora. Então, você tem um conjunto de dados muito denso e pode trazê-los para esclarecer as escolhas que faz ao longo do trabalho. E aí eu digo, meu bem,
não já era momento de dizer, você, Ana, o que entende por repetição? O que você vai assumir como repetição na sua investigação? O que vai assumir como margem direita, e agora eu vi na apresentação, margem esquerda? Bom, logo depois, a partir da página 23, você fala do fenômeno da repetição no português brasileiro, traz Leitão e Simões e Castilho e outros, e devagarzinho, Ana, assim como a partir da página 28, você lança a mão de outras noções, correferenciação, retomada anafórica, autorrepetição, heterorrepetições, coesividade, argumentatividade. E aí eu pergunto novamente, o que significam esses termos? De novo, estou entendendo que você está construindo o trabalho, e por isso digo que é importantíssimo você trazê-los com referências, com fonte para o seu trabalho. E todo o entendimento que você faz de cada um deles. Quer dizer, vai esclarecendo. E aqui parabenizo você. É um belíssimo momento do seu trabalho. Ao final do capítulo, eu peço que esclareça o que vai considerar sobre cada um desses termos nos limites de sua pesquisa. A página 39, você inicia um outro momento importantíssimo sobre a dupla negação no português brasileiro, volta-se para Nunes e para Castro e outros autores. Novamente, eu pergunto, no que esses trabalhos que você traz e sobre os quais você fala tão bem, realmente uma leitura tranquila, gostosa, elegante, mas eu pergunto, por que trouxe esses trabalhos, né? Por que faz menção a eles? Né? Esse estado da arte que você está construindo e também na sua pesquisa, tem qual objetivo? Então, ao final de cada resenha sobre esses trabalhos, eu gostaria de que você dissesse o que vai trazer deles para o seu trabalho, no que eles ajudam você a esclarecer procedimentos dentro da sua investigação. Por exemplo, você fala de posição, de sentido, de margem, não é? Ora, esclareça então esses termos a partir das leituras que já fez. Veja uma importante noção que é da análise bioracional que você traz com o trabalho de Castro, e você então poderia depois explicar o que passa a entender por essa análise. E aí, de novo, eu digo, a partir de todas as leituras que fez, o que vamos entender por repetição, era momento já de dizer. A partir da página 46, já chegando ao finalzinho, você nos apresenta uma primeira hipótese, espera-se encontrar as 3 variantes e tal e tal. Eu gostaria de recomendar que você construísse, reformulasse essa hipótese. Poderia ser mais incisiva, dizendo, existe variação na realização do pronome pleno na fala dos amazonenses. Que tal? É só para você pensar. E aí, claro, depois explicasse um pouquinho. Esperamos encontrar 3 variantes, e aí cita as variantes, tá bom? A hipótese é aquele posicionamento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, afirmativo. Existe variação, estou apostando nisso, não é? E aí depois o trabalho vem para corroborar ou não a hipótese formulada. Depois você fala dos procedimentos metodológicos e o que mudou com a pandemia. Parabenizo você pelas iniciativas que teve em torno de um momento tão difícil, tão complicado, que de fato mexeu com a vida de todos nós, e claro, não poderia ser diferente em relação às nossas pesquisas. E aí, se me permite, a página 54, você nos traz um parágrafo que eu diria que se ele estivesse bem no início do trabalho, muita coisa já teria sido esclarecida, né? Você, então, diz assim, descreveu-se também a variável dependente, suas variantes, e foi colocando tudo com uma, eu diria, fluência que, então, pode, no meu entendimento, ser conduzida ao corpo do texto e já no início, na introdução, e não deixar só para esse momento do trabalho. Eu quero fechar essa análise recomendando leituras a você. Bom, a arquitetura da sentença no português brasileiro, considerações sobre sujeito e tópico, eu vejo que você até o momento fez leituras
pensando no funcionalismo e no sociofuncionalismo, que é muito natural, mas às vezes podemos dar uma olhadinha, claro que pensando com sua orientadora, em outros trabalhos que se apropriam de outras teorias, mas que de alguma maneira podem ser citados no estado da arte, que você começa a construir com aqueles 4 trabalhos, né, que você cita, e sobre os quais faz lindas resenhas ao longo da sua investigação. E aqui eu cito Quaresmin, 2017. Eu penso que ali você pode ter algumas reflexões importantes sobre aquela primeira pergunta que ele fez, se é função sujeito, não é? Esse pronome pleno que você está estudando. Também proponho Carvalho, 2008, porque fala da estrutura interna dos pronomes pessoais em português brasileiro, pode lhe dar uma visão muito geral deste lugar dos pronomes, e acima de tudo, para além da função sujeito, né? E aí me lembrei do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos em Linguística, e ali nós temos vários trabalhos sobre duplo acusativo, duplo dativo, né? E diversas pesquisas sobre realização dos objetos direto e indireto, anafóricos, e anaforização é um termo que está lá já no seu trabalho, tudo em relação ao português brasileiro. E, por fim, trabalhos inúmeros que nós temos sobre o duplo nominativo, que talvez não seja uma preocupação sua, mas pode levar você a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre como vai descrever, né, e definir o domínio, né, que é um termo, o domínio funcional, que é um termo muito caro ao funcionalismo. Bom, é isto em relação, Ana, ao seu trabalho. Eu não sei se você gostaria de dizer algo mais aqui para mim. Senão eu posso passar ao Francisco. Vou ser bem breve, professora, por conta do tempo. Mas eu gostaria de agradecer todas as participações que a senhora fez. Muito obrigada mesmo. Que é um fenômeno assim, que eu fiquei com medo de arriscar, mas muito obrigada, principalmente em relação ao sujeito, e também essas questões que a senhora apontou relacionadas a já verificar o que seria essa reflexão. Exato. Como é que é? Isto, meu. Bom, se ajudei, fico muito feliz, meu bem. Um Muito, grande muito, muito beijo e obrigada. parabéns pelo seu trabalho. Francisco, meu querido, então, do mesmo modo, eu me pus a dar aqui conta de alguns aspectos do seu trabalho, não é? O resumo, que é parte tão importante dele. Você, então, nos traz ali os seus objetivos, analisar as marcas da oralidade, não é? Que estão manifestadas nas produções escritas de 50 alunos. Depois, você nos fala também da teoria da variação linguística. Oportunamente, você, então, a partir da página 6, nos traz o seu objeto temático, foi o que eu pude depreender das leituras até então, as marcas da... Pois não? Opa, desculpa. É que a senhora ainda está apresentando o da Ana Paula, o arquivo. Está apresentando Dana Paula? É, meu bem? Pois não. Então, eu vou trazer aqui. Então, aconteceu algum probleminha. Agradeço por me informar. Pronto. Deixe-me, então, trazer aqui o do... Vamos lá. Vamos ver se... Assim que chegar, me avisem, por favor. Não ainda?
Ainda não. Tava aparecendo, aí depois deixou de aparecer. Tá, então vamos novamente aqui ver se Agora foi. está aparecendo. Agora tá aparecendo. Tá, ok. Então vamos dar sequência aqui. Pronto, do Francisco. Então, como eu havia dito já, vamos passar a partir da página 6, pela minha compreensão de seu trabalho, Francisco. Nós temos as marcas de oralidade como seu objeto temático. Você nos faz uma descrição de todos os recursos linguísticos da modalidade oral que você vai estudar, e aí você cita repetições, clichês, gírias, não é? Muito bem. É um trabalho também muito rico e muito relevante para os estudos do português brasileiro, mas ainda por se tratar de estudos do português que registramos, né, na nossa terra, não é? Bom, eu gostaria de, então, apreciar algumas questões a partir do que temos a página 17, quando você nos diz os aspectos da língua falada e da língua escrita numa perspectiva de contínuo. E depois você vai dizer, a página 19, que a interação verbal pode ser analisada em 3 contínuos. Eu gostaria de que você reformulasse essa frase. Nós não podemos construir contínuo assim no singular, com 3 no plural. Somente uma recomendação, eu diria, a interação verbal pode ser analisada num contínuo. Aí, ok. E aí você explicita tudo mais, o rural urbano, a oralidade, o letramento e o monitoramento estilístico. Você faz ali naquele momento um belíssimo estudo à luz de Marcuse, Castilho e Cor. É realmente um capítulo muito interessante de seu trabalho. Eu gostaria de fazer algumas sugestões no item 2.3, marcas da fala na escrita e a relação com os estilos monitorados e não monitorados. Eu penso que seria interessante construir elos entre os itens, não é? Por que tratar deste estilo no seu trabalho, do monitorado e do não monitorado? Você fala do lugar da escola na produção escrita dos alunos, e fala muito bem, Francisco. Ainda assim, eu vejo necessidade de providenciar fechamentos para cada item e formular convites ao leitor para que se interesse pelos próximos que você passará a descrever. É só uma recomendação: fechar cada subitem e preparar o leitor para o próximo item. Isso, naturalmente, dizemos o porquê de termos escolhido o outro item ou subitem para considerar no trabalho, né? Nós demonstramos a importância de tratar certas questões. A partir da página 26, você nos fala do que nomeia como pedagogia culturalmente sensível. Oi? É que está caindo aqui a minha energia. Ah, sim, é porque parou de apresentar e achei estranho. Ah, tá. Tudo bem, caiu novamente. Então, nesse momento, eu penso, Francisco, que pode ser muito importante nos dizer o que poderíamos entender por pedagogia culturalmente sensível, explicar o termo e, principalmente, qual a aplicação deste termo, desta noção no seu trabalho. Logo depois, a partir da página 48, você nos apresenta os procedimentos de análise. Vamos ver se eu conseguiria voltar ali para a apresentação, não é? Caiu, não é? Novamente, rapidamente, vamos ver se conseguimos aqui. Que pena. Pronto, eu acho que chegou novamente aí, não é?
Bom, a partir da página 48, Francisco, então, você nos fala dos procedimentos de análise, e aí sim eu diria que é o ponto alto do seu trabalho, quando você fala das expressões coloquiais, do clichê, das gírias, dos marcadores conversacionais. E aí eu lhe pergunto, meu querido, o que eu devo ou posso entender pelos termos antes citados? Eu fiquei muito feliz quando eu vi você trazer muitos exemplos, né? E eu penso que nesse sentido não há mais o que solicitar, mas os termos sim precisariam ser mais bem esclarecidos. Você pode trazer a análise dos dados, não é? Cada um desses termos, depois de tê-los esclarecido no referencial teórico. É uma recomendação, né? Quer dizer, o uso de cada um deles, e aí você vai dialogando, ou não uso, o que pode significar em termos de avaliação da escrita do aluno, já que essa é a sua reflexão, não é? É a reflexão que você traz ao trabalho. Então, você procura também trazer cada um dos conteúdos quando fala de ocorrências, né? Eu achei muito interessante suas falas em torno do anacoluto, da anafra, dos modalizadores, mas aí eu pediria novamente, ao final de cada item, formular-se conclusões para fechar aquele momento de análise. Então, o que digo a você, digo a todos, as pequenas conclusões dos subitens testemunham o entendimento que você, autor da dissertação em nível de mestrado, faz sobre o há pouco tratado, né? Então, você faz pequenas conclusões ao longo do trabalho. É bem importante, antes de iniciar nova apresentação ou nova proposição de subtemas ou subitens. A partir do item 382, você nos fala de desvios ortográficos, por hora você os nomeia como marcas ou erros, né? Eu pediria que você explicasse esses termos, que por vezes você trata como similares ou como afins, e que, se possível, meu bem, trouxesse mais fontes para delimitar o entendimento dessas noções e desses conceitos dentro do trabalho, né? Nem toda marca pode ser um erro, então eu penso que se deva esclarecer ali. Na análise dos resultados, uma recomendação em relação a esse parágrafo, em que você nos fala que a repetição é um problema. Eu pediria que evitasse formulação de juízo. Ora, a repetição não é necessariamente um problema, muito menos numa perspectiva linguística, não é? Então, talvez ali reescrever, inserir noção de prestígio, fazer uma modalização para evitar, né, alguma tendência a se pensar que você quisesse falar sobre algo que já é superado, que é a noção de certo e errado nos estudos linguísticos, tá bom? Eu quero parabenizar você, Francisco, pela riqueza dos exemplos que você traz quando trata das ocorrências ao longo da dissertação. Realmente muito interessante tudo que você propõe ali. Depois também se refere à pandemia e, por fim, diz que, em muito, a sociolinguística pode contribuir em relação ao ensino da produção textual. Claro, aspecto com que eu concordo totalmente. Não sei se você gostaria de me dirigir algumas palavras, espero, portanto, ter contribuído com o seu trabalho, um trabalho que, como você já nos disse na sua apresentação, já até apresentou e defendeu. Se eu pude ajudá-lo a refinar um pouco mais, eu fico feliz. E assim encerro as minhas falas do dia de hoje. Ok, professora, eu lhe agradeço muito pela sua orientação, pela sua análise. Eu gostaria de dizer-lhe que tanto a banca da minha qualificação praticamente é a sua fala, né? Tanto da banca de qualificação fizeram toda uma inferência em relação a algumas coisas que eu fui melhorando, e depois também na própria defesa, né? Que eu também estou ainda no processo de melhorar o texto para voltar para o meu orientador para ser publicado. Em todo caso, a sua fala
É isso, professora. Foi o que a banca também me falou, praticamente. Entendeu? E é que eu estou trabalhando em cima dessas observações. E nesse sentido eu lhe agradeço muito, muito mesmo. Muito obrigado. Sou eu que parabenizo você, Francisco, e você, Ana, pelos trabalhos tão relevantes para os estudos do português. Ambos têm textos maravilhosos, gostosos, de fácil leitura, que são um convite, né, aos trabalhos de língua portuguesa. Eu desejo muito sucesso a Francisco e a Ana, que estão no meu coração. E vê-los envolvidos com a pesquisa só me deixa mais feliz ainda, principalmente porque sei que ambos são muito estudiosos e procurarão, né, concluir os seus trabalhos com toda a maestria, com todo cuidado, com todo zelo, não só pelos seus orientadores, mas também pelo programa. Um grande beijo a todos. Professora, nós agradecemos a sua presença, agradecemos a todos e todas pela participação no 8º Seminário de Metodologia da Pesquisa em Linguagem e Literatura da Universidade Federal do Amazonas, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, e boa tarde.